Convidamos agora o nosso diretor de pesquisa e pós-graduação, professor Rony Boloi. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos nesse evento aqui da ambientação, brilhantemente organizado pela Direm e toda a sua equipe. Parabéns. E também eu gostaria que me acompanhem aqui na apresentação os principais gestores da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Nós temos aqui o Marco Braga, por gentileza, Marco Braga, chefe do Departamento de Pós-Graduação. Nós temos aqui também a chefa do Departamento de Pesquisa e Inovação. Já vou aproveitar o gancho do nosso diretor-geral, Cláudia Baruch. E nós temos também aqui a presença do nosso coordenador da Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica, professor Felipe Amorim, por gentileza. Bom, e eu, quem lhes fala, meu nome é Rony Boloi. Me desculpem aí meu sotaque, vocês estão vendo que eu não sou nascido no Brasil, mas sou naturalizado brasileiro e nasci em Cuba, né? Então, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica, daqui do Maracanã, mas antes disso, a minha história começou no campus Angra dos Reis. Então, acredito que aqui também tenha docentes que tenham se concursado, né, no campus Angra, e ali começou minha história, também no Departamento de Engenharia Mecânica, e desde 2017 estou aqui na sede Maracanã, e atualmente estou responsável pela Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, a convite do nosso diretor-geral. Bom, eu vou ficar aqui deste lado. Não, pode ficar aí, Braga. Pode ficar aqui. Dá para... tradução. Eu tenho aqui uma agenda aqui para apresentar a vocês, uma apresentação breve, com muitos indicadores da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E nessa agenda vou tentar percorrer todas as ações das quais estão sob a responsabilidade da diretoria, né? Passando pela pós-graduação, pela pesquisa, a inovação e a internacionalização. Por gentileza. Bom, a diretoria, obviamente, ela segue o que está disposto na portaria 3.796, de 1º de novembro de 2005, que ela tem essa responsabilidade de trabalhar a questões de coordenar, planejar, avaliar e controlar as atividades de apoio e desenvolvimento de pesquisa e do ensino de pós-graduação, como também a inovação, e tudo isso em consonância com as diretrizes da Diretoria de Ensino e da Diretoria de Extensão. Bom, esse organograma, vocês estão vendo que não está no padrão que foi apresentado os outros organogramas, porque ele está sob atualização. E aí eu quero agradecer aqui a Celinha, né, a diretora da DIGES, que tem a responsabilidade de padronizar os organogramas da instituição, mas é que a diretoria passou por uma atualização na sua estrutura organizacional, na passagem de ano de 23 para 24, aonde a assessoria de cooperação e relações internacionais, ela mudou sua nomenclatura para a Secretaria de Relações Internacionais. Então, isso precisa ser atualizado no organograma padronizado pela DIGES, né? Mas, falando do organograma, a diretoria, ela possui um conselho, né, de pesquisa e pós-graduação. A Renata já explicou as questões e o papel dos conselhos, né, importante para estabelecer, criar e dialogar sobre as políticas institucionais. No caso da DIPPG, as políticas são de pesquisa, inovação e pós-graduação. Além disso, a diretoria possui 2 chefias, que é uma chefia que é responsável por todos os cursos de pós-graduação, sejam eles lato sensu e estrito sensu, e aí o responsável por essa chefia, que é o Departamento de Pós-Graduação, é o professor Marcos Braga, que inclusive também
ele é meu substituto eventual quando eu estou em afastamento. Então, quem responde quando eu estou em afastamento da diretoria é o professor Marcos Braga. Nós também temos um outro departamento, que é o Departamento de Pesquisa e Inovação, que está sob a responsabilidade da professora Cláudia Baruch, e dentro desses dois departamentos, nós temos alguns braços. No caso do Departamento de Pós-Graduação, que é o que está aqui à esquerda de vocês, nós temos a Coordenadoria Geral de Lato Sensu, que ela está sob a responsabilidade da professora Doralice Tavares Llagas, e que ela nos está acompanhando online, ela está aqui online, assistindo esse programa de ambientação de vocês. Além disso, nós temos a Secretaria de Pós-Graduação, que é onde estão concentrados todos os secretários e secretárias que dão suporte a toda a parte acadêmica dos programas de pós-graduação, sejam eles lato sensu ou estrito sensu. E, além disso, nós temos as coordenações dos programas, tanto os programas estrito sensu quanto os lato sensu. Do lado do Departamento de Pesquisa e Inovação, nós temos a Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica, que é responsável por todo o papel que se trata de inovação na instituição, e aí o professor Felipe Amorim, e junto com ele está a Coordenadoria de Pesquisa e Estudo Tecnológico. Então, toda essa responsabilidade está com a Cláudia, que é a chefa do Departamento de Pesquisa. Obviamente, para eu não me alongar, vocês terão acesso, tanto via as informações institucionais na página da diretoria, que é dippg.cefet-rj.br, vocês acessam aí, tem todas essas informações, como também com contato, seja presencial ou seja à distância, com as chefias mencionadas. Além disso, nós temos a Secretaria de Relações Internacionais, nós temos uma chefa da secretaria, que é a servidora Ana Cláudia. Ela é uma servidora cujo cargo é técnico-administrativo, então temos uma servidora administrativa ocupando o cargo de gestão, na gestão. E essa secretaria, como falou o professor Maurício, ela é a responsável por toda a política de internacionalização, e mais adiante eu vou apresentar a vocês várias dessas políticas. Além disso, a diretoria tem o suporte administrativo do setor, que se chama Assistência Administrativa da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é mais responsável pela questão da gestão financeira da diretoria, E aqui eu tenho o Quintanilha, que representa a DIRAP. Esse setor trabalha muito com a DIRAP, e ajuda muito na gestão orçamentária do centro de custo da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Além disso, nós temos a assessoria especial da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é representada pela servidora Márcia Benjo. Ela é a assessora que me assessora como diretor, e ela tem um papel importante na diretoria, porque tudo passa por ela, Quando as demandas chegam para mim, ela faz essa filtragem e ela dá esse suporte à Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Bom, como falou o nosso diretor-geral, a pós-graduação, tanto estrito quanto lato sensu, nós temos em torno de mais de 800 matrículas de discentes. Esse é um recorte que a gente tem esse recorte tomando como referência o mês de dezembro de 2023. Neste momento, estão em andamento vários editais de nossos programas de pós-graduação estrito sensu, com a oferta de vagas, ou seja, esse número de matrículas deve aumentar agora no primeiro trimestre e no segundo trimestre do ano. Obviamente que os editais, tanto do estrito quanto do lato sensu, eles decorrem ao longo do ano, Então, nos 4 trimestres, nós sempre temos entradas de discentes em nossos programas. Importante ressaltar
e já aqui falo, não, da Doralice, que nos está acompanhando de forma síncrona online, de que neste momento também temos um edital da Coordenadoria Geral de Lato Sensu para receber propostas de projetos de Lato Sensu, ou seja, vocês, se vocês identificam, né, colegas docentes, né, que atuam em linha de pesquisas e que vocês entendam que podem propor, né, um curso de Lato Sensu para uma determinada região, entendendo o arranjo tecnológico e as características da região, vocês podem aproveitar esse edital institucional que tem essa finalidade de receber essas propostas. E isso ratifica um caminho que o nosso diretor-geral falou. Muitos de nossos cursos estrito sensu, eles nasceram a partir dos lato sensu. E, digo mais, esse grupo de docentes que se identificou com condições de produção científica, eles conseguiram essa produção científica com apoio institucional, que eu vou falar mais na frente, por meio dos grupos de pesquisa. Então, para finalizar esse quesito, a pesquisa, né, junto com o ensino, a extensão, a internacionalização e a inovação faz parte da carreira que vocês vão desempenhar ao longo dos anos aqui na instituição. Bom, um pouco sobre nossas matrículas no estrito sensu, que eu falei no slide anterior, que estão acima de 800, nós podemos identificar como é que essa distribuição dessas matrículas em consonância com a oferta formativa de nossos programas de pós-graduação estrito sensu. Então, nesse recorte que vocês estão vendo aí, até o ano 2023, essas 800 matrículas estão distribuídas nesses programas. Aí vocês estão vendo que nós temos programas, né, que absorvem, né, muito o interesse da sociedade, por exemplo, o PPR, vocês estão vendo aí, de relações étnico-raciais, é um dos programas que mais nós temos demandas de aluno na sociedade, né? É importante também destacar que, mesmo a instituição, sendo uma instituição que trabalha no eixo tecnológico, nós também nos preocupamos com ofertar ou realizar ofertas formativas no eixo, por exemplo, de humanidades e outras áreas que não sejam tecnológicas, fundamentadas nas engenharias, né? Então, isso aí é importante. Bom, e como que esses matriculados, né, performam com um suporte financeiro, né? Bom, nossos alunos, eles recebem esse suporte financeiro de várias fontes. Da fonte Cefet, né, o Cefet, ele, por exemplo, disponibiliza em torno de 20 bolsas de mestrado e 12 bolsas de doutorado. A CAPES, que é o órgão de fomento que mais dá esse aporte financeiro para nossos estudantes, ela oferta mais de 60 bolsas de mestrados, como vocês estão vendo aí, e também mais de 60 bolsas de doutorado, ou seja, é a agência de fomento, obviamente, é uma das linhas e da responsabilidade da CAPES, né, que é apoiar a formação qualificada em nível de pós-graduação estrito sensu. E nós também temos bolsas financiadas pelo CNPq. São menores, inclusive menores que ofertadas pelo Cefet, mas nos últimos anos ela vem crescendo. Inclusive, atualmente, temos até bolsas disponíveis do CNPq para nível de doutorado, só para que vocês tenham uma ideia, que ainda não foram ocupadas. Essas são bolsas ocupadas. Bom, esses cursos, né, ou esses programas de pós-graduação estrito sensu, no recorte de dezembro de 2023, eles totalizam 20, ou seja, são 13 cursos de mestrado e 7 cursos
desculpa, são 13 cursos de mestrado e doutorado e 7 cursos de lato sensu. Né? E aí, como é que estão distribuídos nossos programas de acordo com a excelência acadêmica em nível de pós-graduação estrito sensu? Vocês estão vendo aqui a relação de que chegamos em dezembro de 2023 a 10 programas de pós-graduação estrito sensu, e não sei se vocês têm acompanhado a mídia, esse novo programa aqui, PPGs, que é Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Energia e Sociedade, ele foi aprovado no finalzinho do ano, na última semana de dezembro, pelo Conselho Superior da CAPES, ou Conselho Técnico Superior da CAPES, científico, e é um programa que ele é pioneiro no país na oferta de ensino à distância, ou seja, é o primeiro mestrado do país na modalidade EAD, do país. Então, vocês estão numa instituição que ela tem esse impacto, essa relevância, esse pioneirismo na oferta de pós-graduação estrito sensu, sendo a única no país ofertando ensino à distância na forma de mestrado. O que significa isto? Isso não foi um acaso. A CAPES começou, em 2019, a receber propostas de criação de cursos de mestrado e doutorado na modalidade EAD. Em 2019, foram em torno de 22 propostas. Nenhuma foi aprovada pela CAPES. Veio a pandemia, 2021, não teve edital para a criação de novos cursos. 22, abre-se a segunda janela para que a CAPES analise as propostas de mestrados e doutorado em ensino à distância. Nessa janela foram 14 propostas. A única aprovada foi a do Cefet. Estamos falando de que, de 36 propostas que a CAPES analisou, a única foi a do Cefet. Então, tenham orgulho de estar numa instituição que, além de possuir excelência no ensino técnico e de graduação, também tem essa excelência na pós-graduação. E, para finalizar, como falou nosso diretor-geral, na nossa rede federal de ensino, nós temos o único programa considerado de excelência internacional, que é o Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Ciência, Tecnologia e Educação, nota 6, e o Braga faz parte da história de criação desse programa. Então, qualquer informação que vocês desejem, por favor, não hesitem de contatar o professor Braga, que, aliás, ele pode falar também muito sobre a nossa pós-graduação, que já tem 31 anos e que foi criada. Sabe quem criou a pós-graduação no Cefet? O nosso diretor-geral, Maurício Mota, há 31 anos atrás. Bom, por favor. Pois é. Bom, falando um pouco de pesquisa, e aí vocês veem a relevância do Cefet, não sei se vocês sabem que atualmente a comunidade acadêmica e científica ela tem 2 bases de referência internacional. A saber, Scopus, que é a maior base de referência, e a Web of Science. Além disso, tem a Cielo e outras bases que são consideradas de importância. Bom, na Scopus, que inclusive a CAPES usa muito ela como referência nas avaliações de nossos programas de pós-graduação estrito sensu, o Cefet performa dessa forma que estou mostrando resumidamente. Né? Nós temos, nesse período aqui, 2020 a 2023, ou seja, últimos 4 anos, fechado, nós temos em torno de 927 artigos, e não só artigos, são também capítulos de livros e livros publicados em revistas indexadas na base Scopus. Esse número aí, 927. Aí você leva para o dado que trouxe nosso diretor-geral na apresentação,
Peguem um universo de 1.400 servidores. Está dando quase 1 para 1, né? Então, é bem importante esse dado que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí, não só isso. Veja bem, esse indicador que está lá no final, 0,84, FWCI, sabe o que significa esse indicador? É o fator meio ponderado do impacto dessas citações. Significa o seguinte, que 1 é a média mundial. Acima de 1, está acima da média. E abaixo está abaixo. Nós não estamos na média ainda, no global, né? Mas mais adiante eu vou mostrar a vocês que em um recorte por áreas, por determinadas áreas, o Cefet está acima da média mundial, né? Por favor. E é esse recorte que eu trago aí para vocês. A linha descontínua, na cor preta, significa a média mundial. A linha azul significa o fator de impacto meio ponderado por citação do Cefet em determinadas áreas vinculadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável no horizonte 2030, que nós estamos acima da média mundial. E isso se ratifica com as ações de sustentabilidade que mostrou nosso diretor-geral, e aqui eu vou fazer um reparo e agradecer à professora Aline, né, responsável pelo Departamento de Sustentabilidade da DIGES, que colabora muito com o acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade. Então, isso aqui é muito importante de ressaltar. Inclusive, se vocês veem o nosso programa de pós-graduação estrito sensu em Ciência e Tecnologia e Educação, que tem nota 6, ele performa muito nesse ODS que trata da qualidade da educação, ODS 4. Se vocês percebem, o novo programa criado, o PPGs, que é um programa que atua muito na área da transição energética, ele performa muito aqui no ODS 7. Por quê? Porque nossos docentes têm muitas publicações nessas áreas. E não vou me alongar, isso também se repete tanto no ODS 9 e no ODS 12. Bom, aqui temos um pouco sobre inovação, né? Como falou nosso diretor-geral, a instituição, ela faz muitos investimentos em questões de inovação e empreendedorismo. E aqui eu até vou chamar a Cláudia. Por que eu vou chamar a Cláudia? Porque quando a Cláudia assumiu o departamento de pesquisa, o Cefet apresentou uma candidatura a um edital da CETEC para implementação desse portal aqui Integra. E o Cefet apresentou a candidatura e foi o primeiro colocado. Aí ganhou recursos para implementação desse portal. Então, eu acho que faço essa referência e faz jus a que a Cláudia apresente essa parte da inovação. Por gentileza, Cláudia. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos aí mais uma vez, né? Apresento rapidamente para vocês, até em primeira mão, porque o nosso corpo docente e nossa comunidade ainda não conhece, tá? O lançamento do Integra vai ser agora, provavelmente agora em março. Para a comunidade, a gente está em final de implantação do sistema. O que é o Portal Integra? Só para a gente dar uma noção, ele é uma vitrine tecnológica, ou seja, nele, o nosso intuito é colocar ali todo o nosso conhecimento de todas as áreas, não só os docentes, os técnicos administrativos, os projetos, todas as ideias, os laboratórios, todas as experiências de cada servidor aqui do Cefet. Cada um vai alimentar essa base com a sua experiência, com as suas laboratórios e pesquisas, etc., todo o seu programa vai colocar aqui e ele vai ser uma vitrine tecnológica, ou seja, esse portal, ele faz parte da Secretaria, da parte tecnológica, ou seja, nós, os dois Cefetes, mais toda a rede de institutos federais está ligada com esse portal. E existe um portal desse, da Secretaria de Educação, lá do MEC, que tem o Portal Integra Nacional, ou seja, o nosso está conectado a mais 33 Integras através desse portal nacional.
não está ligado às universidades, ele está ligado à Secretaria de Ensino Tecnológico. Mas, quando se faz, é igual um Google, quando se faz uma busca, quero fazer uma pesquisa em energia renovável, coloca lá, ele vai dar nacionalmente quais são os pesquisadores, quais são os laboratórios, quais são as instituições que podem ajudar você. E nisso daí ele vai te levar ao quê? Por exemplo, se você é do Rio de Janeiro, vai te levar ao Cefet, vai te levar a algum instituto federal ou o Cefet próximo à sua localidade, e os pesquisadores que estão naquela área. Então, com isso, a gente coloca toda a nossa experiência como uma vitrine, um portal também de transparência, porque a gente vai estar colocando lá todos os nossos acordos, todas as nossas patentes, todos os nossos registros, tudo que está sendo publicado. A intenção nossa é o quê? Qual é o nosso objetivo? Além de ensino, pesquisa, extensão, inovação, é transformar isso tudo em algo que a gente possa transferir para a sociedade. Então, a gente transfere o nosso conhecimento, a gente transfere em capacitação, mas a gente transfere também em produtos, em tecnologias. Então, a gente precisa dessa transferência de tecnologia, e isso daí é feito de forma transparente através desse portal, né, além de possibilitar cooperação científica, que, como o professor Maurício disse, a gente não está só aqui no Maracanã, né? Nós temos várias outras unidades, até mesmo para a gente se conhecer, porque a gente vai ver que, apesar da gente ser pequeno, a gente tem uma grande extensão, né? E uma grande possibilidade de colaboração de pesquisa. Gerenciamento de toda a parte da inovação, que é essa parte de controle de propriedade intelectual, registro de softwares, registro de marca, etc., e essa integração aí com a parte nacional. Então, é uma vitrine tecnológica do nosso trabalho, com possibilidades de buscar fomento, de buscar parceria, buscar acordos com empresas, buscar projetos, contribuições científicas entre parceiros do nosso próprio sistema, quanto do sistema externo nacional. Obrigado, Cláudia, pela excelente apresentação. E agora eu vou passar a palavra para o Felipe Amorim, por favor, Felipe. Por que eu vou passar a palavra para ele? Porque se vocês observam nesse slide, nós temos aqui várias ações de inovação. Uma delas são os laboratórios makers, né? E nós temos um laboratório maker no campus Itaguaí. E esse laboratório, ele foi criado muito pela participação do Felipe. Na época, ele não estava na gestão, tá? Agora ele está na gestão e é responsável por todas essas ações de inovação. Então, por favor, Felipe, fala um pouco mais sobre esse slide, sobre as parcerias com as instituições não acadêmicas, né? Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência, né, até chegar aqui. Sou do Cefet desde 2016, iniciei na unidade de Itaguaí, e em março de 2023 fui convidado a compor a equipe da IPPG na parte de iniciação científica e projetos de pesquisa, na COPET. E agora, em janeiro, eu migrei para o NIT, né, para a CONIT, parte de inovação. Então, nesse início do trabalho, lá em 2020, o grupo de Itaguaí, então, o Laboratório Maker, tem a minha contribuição, mas também de uma equipe gestora composta por vários docentes, técnicos e alunos, né, que contribuíram com essa formulação inicial de uma proposta que foi, que procurou, né, abranger todo o impacto que esse laboratório poderia gerar e gera, graças a esse empenho da equipe gestora, na região de Itaguaí. E o laboratório está em Itaguaí, mas é o laboratório do Cefet RJ. Então, todos os docentes, todos os servidores, todos os alunos podem requisitar e propor um projeto no Laboratório Maker. Então, esse Laboratório Maker começou com esse edital da CETEC lá em 2020, num momento ali conturbado, um momento de dificuldade mundial, mas acreditamos que poderíamos solicitar na proposta que poderíamos concorrer a equipamentos, né, máquina de corte a laser, máquina CNC, impressoras 3D, microcomputadores, e dentre outros equipamentos. E concorremos no âmbito da CETEC, do MEC, com institutos federais,
Pedro II e o Cefet Minas. Fomos contemplados na fase 1 e recebemos uma série de equipamentos em 2021. Em 2021, se eu não me engano, saiu a fase 2, que era uma outra fase para quem já tinha sido contemplado na fase 1, que foi a fase implementação, e a fase 2 veio com a ampliação do laboratório. Conseguimos também lograr isso na segunda fase e conseguimos expandir o nosso laboratório. Então, marcamos esse primeiro gol ali no Laboratório Maker, e sendo um ponto focal. E eu iniciei a minha fala falando de um estudo de impacto que nós realizamos para propor, né, esse projeto lá para a CETEC, nesse edital. E nessa análise de impacto, nós tínhamos como ideia ali analisar os índices de educação da região e tudo mais, e pensarmos em propostas para como esse laboratório poderia compor e melhorar esses índices. Como eu falei, conseguimos ganhar. Posterior a isso, tivemos a grata surpresa de que docentes da região vieram até o laboratório solicitando um auxílio, de que as prefeituras, né, o governo, havia investido em laboratórios Maker nas escolas, porém não tinham capacitado os docentes. E o Laboratório Maker pôde prestar esse serviço, e presta até hoje, de auxílio aos docentes da região para que possam disseminar a cultura Maker, que já existia ali latente nas escolas. E assim nós continuamos o projeto, já está acontecendo até hoje, e o laboratório já está produzindo bastante coisa. O outro edital, Oficinas 4.0, ele foi um edital da CETEC também, que teve essa ideia de promover uma interface da academia com a indústria. Então, as propostas por si só deviam estar vinculadas com o projeto de um professor, né, um proponente da instituição, com uma empresa associada, para que os alunos pudessem receber bolsas e olharem para desafios próprios da empresa em parceria com a instituição. Também conseguimos, em 2 edições do 4.0, marcar mais um ponto aí, importante. O edital da Rede NIT, nós temos a Cláudia Baruch, mais uma vez aqui, colaborando com essa Rede NIT, que por parte dessa Rede NIT também, o nosso grupo que é do Rio de Janeiro, a Rede Anires, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, São Paulo, aliás, que compõem esse grupo forte, no qual nós, aqui do Cefet Rio, trocamos muitas informações e aprendemos muito. Então, essa rede de contato que se formou a partir dos NITs de outras instituições fortalece ainda mais esse grupo. E o Portal Integra, como foi mencionado há pouco, foi mais uma oportunidade que nós tivemos, né, de ingressar nessa rede composta por outras instituições, para que a gente possa desenvolver e apresentar muito do que já é feito na instituição, mas que a gente não conhece. Então, tem um colega que está na mesma unidade que você, mas você não sabe que ele trabalha com um projeto parecido, né, da sua área de pesquisa, de inovação, e você pode conhecer ali a partir e agora vamos conhecer a partir do Portal Integra. Então, essas oportunidades que surgem dos editais da CETEC, que é apenas um caminho ali, né? Existem outros, FAPERJ, CNPq, são editais que auxiliam muito o nosso trabalho. Então, essa busca por oportunidades, né, fora da instituição é importante, faz parte também. Então, sempre que as oportunidades aparecem, a DPPG procura divulgar mensalmente uma lista de oportunidades, para que os docentes possam propor projetos e podem receber fomentos em forma de bolsa, ou como foi no Laboratório Maker, em equipamentos, então para que a gente possa continuar ali produzindo nossa carreira. E auxiliando alunos também, né, com oportunidade de bolsa, de capacitação, e por aí vai. Dando sequência, temos ali uma série de acordos com instituições, né, com empresas, que nós temos conseguido ao longo dos anos. Uma empresa muito conhecida, que é a Volkswagen, nós temos essa parceria. Então, a ideia é propor projetos para que alunos possam ter contato com desafios reais das empresas, possam trazer para a instituição para que a gente possa contribuir. Então, essa interação mais próxima entre academia e indústria é o que a gente tem buscado nos últimos anos. Empresas privadas e públicas também estão presentes nesses acordos de cooperação.
Como eu comecei pelos editais, eu volto ao início, né, informando que nós temos uma série de editais internos de pesquisa e inovação, que aí a COPET, ela trabalha com essa parte do PIBIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica, tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior. Então, PIBIC, EM e PIBIC, que geralmente ali para abrir os editais são lançados para a comunidade, para a submissão de projetos, para que a gente possa recebê-los, avaliar e disponibilizar as bolsas para os alunos. Essas bolsas são oriundas do Cefet e uma parte, né, essa que é a contrapartida, e uma parte do CNPq. Então, aproveita essa oportunidade para que a gente possa fomentar, desenvolver já lá desde o ensino médio nos alunos esse foco em pesquisa e também inovação. O PIBIT e o Inova, que é próprio do Cefet, trabalham com essa linha de inovação. Então, fiquem atentos ao e-mail institucional de vocês em relação a essas chamadas, tanto próprias da instituição, quanto as chamadas externas, porque são chamadas importantes que acontecem ali regularmente e que, muitas das vezes, as bolsas acabam sobrando, né, porque a gente não tem uma procura. Então, assim, é importante que a gente consiga ter essa maior número de participantes, né, para que a gente possa, não consegui ganhar na primeira vez e tal, mas vamos acreditar, vamos produzir para que a gente possa melhorar o projeto e conseguir lograr isso em próxima oportunidade. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Bom, muito obrigado, Felipe. E nesse slide aqui, eu vou chamar o Braga. Braga, por favor. E por que eu vou chamar o Braga? Porque o Braga, ele começou na DIPPG, na gestão atual, no cargo que o Felipe está ocupando agora, que é o coordenador de Núcleo de Inovação Tecnológica. E ele criou um programa que o Felipe citou na sua fala, né, como último, que é o Inova. Esse programa foi criado pelo Braga. E ele tem muito a ver com esse slide aqui. E o próximo, por favor, pode passar para o próximo. Que eu gostaria que Braga fale um pouco mais desses ecossistemas de inovação. E pode avançar mais um, que aqui está a foto dele, para que a comunidade conheça como que o Cefet trabalha a inovação de base tecnológica e a inovação de base social. Gentileza, Braga. Bom, quase não. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Rapidamente, porque acho que já está todo mundo cansado. A gente tem trabalhado, quer dizer, a pós-graduação, ela é sistêmica, trabalha com todos os campos, com todos os professores. E a gente tem procurado também começar a incluir, ou começar a colocar, ou criar um sistema de inovação que não seja um sistema de inovação feito por alguns pesquisadores de ponta apenas, mas que seja um sistema de inovação que venha de baixo para cima. Então, esse é o nosso papel, de tentar fomentar a inovação dos alunos, trabalhando em vários projetos, né? As incubadoras, elas estão vinculadas à diretoria de extensão, né? Mas a gente tem feito alguns projetos em parceria entre as duas diretorias, no sentido de trabalhar com as comunidades, fazendo pesquisa em relação a essas comunidades e criando sistemas de transformação também, né? Houve um edital do ano passado, que era um edital que vinculava exatamente a extensão com a pesquisa e a pós-graduação. Então, a gente tem procurado fazer isso, além de alguns eventos que a gente produz também, tentando criar uma cultura de inovação na instituição. Isso é extremamente importante. Inovação não pode ser uma coisa apenas de alguns pesquisadores de ponta. Ela é uma coisa que tem que perpassar a instituição como um todo. Então, ela envolve a pós-graduação, sim, mas ela envolve também a graduação e envolve os estudantes dos cursos técnicos de ensino médio. Bom, e agora, para finalizar minha fala, eu vou falar sobre a internacionalização, que é o outro eixo
que está sob a responsabilidade da DIPPG. Nesse gráfico, eu estou colocando de forma resumida como é que estão distribuídas nossas colaborações em questões de produção científica. Ou seja, como é que nossos docentes pesquisadores, né, eles possuem colaborações com docentes pesquisadores de outros países, né, inclusive tanto no eixo sul-sul quanto no eixo sul-norte. É óbvio que no eixo sul-norte vocês percebem, né, que existe uma colaboração maior. Inclusive, há uma política do governo promovendo de que as colaborações sejam intensificadas no eixo sul-sul. Né? Então, isso é importante ressaltar. Mas aqui eu trago um conjunto de universidades com as quais nossos pesquisadores publicam de forma mais, com maior quantidade, né, de produções, sejam artigos, sejam capítulos de livros, sejam livros, né? E aí, indo para o outro slide, eu estou tentando resumir aqui aquilo que falou o nosso diretor-geral, nas questões que a internacionalização no Cefet, ela passa muito por 2 programas, que eles nasceram a partir de boas práticas de um programa de mobilidade que nós chamamos de curta duração, né, que é pontual, e aí evoluiu para dupla titulação e cotutela, né? Então, no próximo slide, nós temos aí alguns indicadores, né, da nossa internacionalização, inclusive fiquem atentos que nos programas de dupla titulação e de cotutela, não é só o aluno que faz a mobilidade, o docente também faz essa mobilidade. Então, é importante ressaltar que toda essa excelência científica, né, do nosso Cefet, ela se concretiza na forma visual por alguns rankings internacionais. Por exemplo, na parte de sustentabilidade, o nosso diretor-geral já falou do Grimetri, mas na parte de excelência acadêmica de uma instituição de educação superior, existe um ranking chamado Time Higher Education, e o Cefet, em 2023, foi a primeira vez que ele foi contemplado nesse ranking. É difícil entrar nesse ranking, inclusive é um dos rankings que a CAPES utiliza como referência para avaliar a maturidade internacional da pós-graduação no Brasil, certo? Então, já indo para o final, aqui existem números, né, do investimento da instituição na questão da internacionalização, não só em dupla diplomação, como também mobilidade de curta duração, e tem uma novidade, aqui, Cláudia e Felipe, que em breve será lançado o primeiro edital de mobilidade internacional de inovação e empreendedorismo, financiado pela DIPPG, com recursos repassados pela nossa direção-geral. Então, dessa forma, eu já vou encerrar a minha fala e agradecer a participação de vocês e que vocês tenham uma ambientação e uma vida longa nesta instituição centenária. Sejam bem-vindos.